Ouvir o cliente só fez bem para minha carreira, né? Eu comecei ali atendendo clientes que reclamavam no canal que chamava Fale com o Presidente. Só vinha os problemas, Gustavo, só as buchas, né? Como diz o ditado. E eu tinha prazer de resolver aqueles casos. Eu gostava de deixar o cliente que estava detratando, né, a marca, sendo promotor da marca. E eu, como respondia esse e-mail diretamente para o presidente também da empresa, ele começou a ver e me dar oportunidades dentro da empresa. Aí eu fui cuidar da ouvidoria, fui cuidar do saque e ali, né, eu fui crescendo dentro da companhia. Então eu falo que a reclamação, o cliente me promoveu. Então o cliente feliz dá lucro começa comigo mesmo, Gustavo. Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Cliente Feliz dá Lucro foi publicado em novembro de 2021. A autora é Gisele Paula, fundadora do Instituto Cliente Feliz e cofundadora do Reclame Aqui. Ela também atua na área de Customer Experience há mais de 20 anos. Nessa obra você vai aprender a criar uma política encantadora na sua empresa ou no seu ambiente de trabalho, aliando a satisfação dos seus clientes ao comprometimento dos seus colaboradores. Acredite, cliente feliz dá lucro. Olá, seja bem-vindo a mais um livro do Resumo Cast. Eu espero que você esteja feliz e vamos direto à ideia central desse episódio. Eu sou Gisele Paula, sou fundadora do Instituto Cliente Feliz e cofundadora do Reclame Aqui. A mensagem central do meu livro é sobre como empresas podem prosperar deixando seus clientes mais felizes. E antes de saber como deixar um cliente feliz, vamos descobrir o que é que deixa os clientes infelizes. A gente realmente reclama quando a gente fica infeliz, né, com uma empresa. E todo mundo já passou por um mau atendimento. Eu, você, né, e todos os nossos ouvintes, né, que estiverem escutando esse podcast, com certeza já deve ter passado por um mau atendimento. E o que deixa a gente irritado? O que nos faz considerar um atendimento ruim? Que a gente fala, poxa, fui mal atendido. E aí nós temos uma série de pesquisas e estatísticas, levantamentos que clusterizam o que deixa o cliente irritado, o que deixa o cliente nervoso, bravo, né? Então, por exemplo, uma questão que é muito sensível para cliente é a questão de tempo. Ninguém gosta de perder tempo, gastar tempo, seja esperando, seja numa fila, seja aguardando para ser atendido, numa música de espera. A gente quer usar o nosso tempo da melhor forma possível. Outro ponto também que o cliente se irrita bastante é quando ele recebe aquele tipo de resposta: não, isso não é possível porque é procedimento da empresa. Tá, tudo bem que é procedimento da empresa, mas me explica por quê, né? Eu não me importa qual é o procedimento da empresa, eu quero saber qual é o motivo. Outro dia eu estava dando um treinamento para uma grande rede e aí a gente estava olhando alguns casos, né? E aí um dos casos era assim: eu quero saber o motivo pelo qual eu não consigo trocar meu e-mail no site. E aí o cliente frisava assim: eu não quero saber resposta padrão, eu quero saber o motivo. Se for o caso, me passa para a TI, que eu quero entender o motivo. Então as pessoas hoje, elas são inteligentes, né? Aliás, os clientes são inteligentes, então eles querem entender a razão quando algo não pode ser feito. Um outro ponto também que irrita muito o cliente é a robotização, é a falta de humanização, é o processo que gera muito esforço. Então todos esses fatores, principalmente o que gera esforço, distancia o cliente de uma marca. Quando a gente pergunta assim, poxa, você já teve problemas com a sua conta de telefonia, de TV por assinatura, né? E aí que você fala assim, puxa, já tive bastante. Você lembra do esforço que você teve, né, para poder resolver seu problema. Horas. Então, aliado a tempo, o esforço é um detrator, uma das coisas que mais afasta o cliente das marcas.
Tem coisa mais gostosa do que saber que fizemos um bom trabalho? Que o serviço que prestamos ou o produto que vendemos atendeu às necessidades de um cliente? Tem sim. Saber que esse cliente está feliz. Ou melhor, que se encantou com a experiência que proporcionamos a ele e que, por isso, além de se tornar fiel, vai promover nossa marca aos 4 ventos. O resultado é bom para todo mundo. Mais lucro para a empresa. Você sabe que as empresas também podem dar um abraço? Abraçar é, acima de tudo, se conectar com o coração. Dizem que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que recebe é um abraço quentinho. Se a criança fica doente ou começa a chorar com uma dorzinha qualquer, a mãe logo abraça. Por natureza, o ser humano pode se conectar com qualquer pessoa por meio do abraço. O cliente abraçado percebe que não é só um número para a empresa, que não é invisível, tem alguém que se preocupa com ele. E algumas empresas são tão boas nisso que os clientes já se sentem abraçados só de ouvir o nome delas. Quer fazer um teste? O que você me diz sobre a sua operadora de celular? Sobre o seu restaurante favorito? Sobre o local onde você gosta de fazer as compras? O que você me diz sobre o Resumo Cast? Se sente abraçado? Então compartilha aí nas suas redes sociais, marca a gente e coloca a hashtag ResumoCastAbraça. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Já parou para pensar que, independente de qual nicho que você atua, muito provavelmente o seu cliente está nas redes sociais e ele quer ser atendido e ser tratado bem lá nas redes sociais também. Todo post vira saque, né? Por que eu sempre falo isso? Porque cada post que uma marca faz, né, uma postagem, seja para engajamento, seja para impulsionamento, seja para vendas, essa comunicação, desde o momento que ela está na rede social, ela permite uma interação, ela permite um comentário, ela permite uma dúvida, uma pergunta. Então, nós temos que estar preparados para que, após o post, a gente tenha um time para monitorar e responder às mídias sociais. Hoje existem ferramentas, softwares, né, que você faz isso de uma maneira um pouco mais otimizada, né, com maior controle, partindo do monitoramento, sentimento, né, do que o cliente está falando ali, ou as pessoas, né, de modo geral, que estão falando nas mídias sociais sobre a minha marca, e eu consigo fazer um filtro. Bom, o que é urgente, o que é saque, eu vou demandar para uma fila de atendimento, onde pessoas que são especialistas em atendimento vão tratar aquele caso. No início das mídias sociais, as marcas falharam muito em delegar as suas mídias sociais para profissionais, por exemplo, de marketing, profissionais que lidavam com campanhas, porque eles estavam fazendo as campanhas. E aí, o que vinha de resposta dos clientes, eles acabavam tendo que atender. Logo, as marcas perceberam que quem tem que falar com o cliente é quem é treinado para falar com o cliente, né? Não importa qual é o canal que ele está falando, se é uma mídia social, se é um WhatsApp ou se é um telefone. Então, quando vira saque, aí é necessário que tenha um especialista em atendimento mesmo, né? Em atendimento em canais digitais, para poder falar com aquele cliente e resolver o problema dele. E não correr o risco de ficar aquela resposta vazia. Vamos verificar. Por gentileza, entre em contato com o nosso saque que nós vamos responder rapidinho. Eu já falei com o saque, eu não quero ir para o saque de novo em outro canal, né? Então, as marcas que estão atentas, né, para essa questão do cliente feliz, elas têm uma estrutura de monitoramento, tagueamento dos casos mais importantes, e aí o que é atendimento vai para uma fila de atendimento, obviamente com bastante prioridade, porque o cliente da mídia social, ele não espera, né? Ele é o que eu chamo de telefone vermelho dentro da empresa. Se você trata bem a mídia social, você evita muita crise que pode acontecer na empresa. Que tal entender como utilizar o WhatsApp a seu favor com a ajuda da Nuvem Shop? Hoje vamos te contar algumas possibilidades dessa ferramenta para facilitar o contato com os seus clientes. Então vamos lá. 1. Atendimento personalizado e ágil. Tire dúvidas de clientes de forma rápida e segura, aumentando a conversão em vendas. 2. Status do pedido. Fale com o seu cliente a partir do botão do WhatsApp na ordem do pedido, garantindo uma boa experiência de compra. 3. Página de rastreamento automática. Compartilhe pelo WhatsApp o rastreio do pedido com um único link, garantindo acompanhamento constante.
E 4, teclado nuvem. Compartilhe rapidamente os produtos da sua loja em qualquer aplicativo sem ter que sair da conversa. Para ver o seu negócio crescer, você pode contar com a Nuvem Shop. Crie uma loja virtual da Nuvem Shop agora mesmo. Comece a vender em todos os canais e gerencie o seu negócio em um só lugar. Acesse resumocast.com.br/nuvenshop e economize 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar o nosso link. Nuvem Shop, mostre ao mundo o que você é capaz. No universo corporativo, cultura é o jeito de ser da empresa pautado naquilo em que ela acredita. E para que a cultura empresarial seja voltada ao cliente, a companhia precisa sempre exercê-la de cima para baixo e de dentro para fora. Os princípios que os fundadores da empresa acreditam devem ser escritos e disseminados pela organização. Eu recebo mensagens assim com muita frequência nas minhas mídias, perguntando, mas como que eu engajo, né, a minha empresa? Não estão todos ainda preparados, né, para olhar dessa forma para o cliente. E eu sempre falo que a cultura do cliente ela começa de cima para baixo e de dentro para fora. No entanto, se você me fala assim, mas é possível um atendente mudar a cultura de uma empresa? E eu já vi isso acontecendo. Dá mais trabalho, obviamente, né, que o esforço, né, de você levar isso para cima é mais pesado, mas é possível. Um dos caminhos que eu recomendo sempre, Gustavo, é o caminho dos dados. O saque, por sua vez, né, você puxou a questão do saque. O saque, por sua vez, ele tem muitos dados. É quem está na linha de frente com o cliente, é quem escuta o cliente todos os dias, todo momento. Tanto saque como vendas, né, eu falo no meu livro sobre ouvir as pessoas que estão na ponta, tanto o vendedor como o atendente. O vendedor, ele tem, por exemplo, o não. Nenhuma área da empresa tem o não do cliente e ele tem por que ele recebeu o não. Então, ouvir essas pessoas é muito importante. E essas pessoas, elas têm dados. Se a gente consegue, né, clusterizar esses dados, virar informação relevante para a empresa e isso ser disponibilizado de forma democrática, os próprios dados por si só começam a gerar uma nova cultura, desde que sejam bem embalados, bem apresentados, né? Eu falo bem embalados, ter um momento especial para você falar dos dados, divulgar essas informações dentro da empresa, né? De uma maneira clusterizada, que gere valor para as outras áreas, aquilo por si só começa a gerar um movimento. E aí vai ser um movimento que vem da ponta para dentro da empresa. Aqui vão 7 dicas para os líderes praticarem uma cultura focada na felicidade dos seus clientes felizes. 1. Priorizar o cliente em todas as frentes da empresa, incluindo iniciativas para melhorar a experiência do cliente no planejamento estratégico e descendo isso para as áreas através de metas. 2. Organizar eventos gerais nos quais o CEO coloca a visão e a importância do foco no cliente. 3. Agendar reuniões semanais dos clientes com suas equipes para falar do novo posicionamento estratégico. 4. Criar a ação Dia do Atendimento, na qual os líderes da empresa, incluindo o CEO, passam 1 ou 2 horas atendendo aos clientes. 5. Estabelecer ações de reconhecimento de colaboradores ou equipes que demonstrarem boas iniciativas em prol do encantamento e da satisfação do cliente. É muito importante que essas ações de reconhecimento sejam públicas, para reforçar que devem ser reproduzidas pelos demais. 6. Estipular a criação de um grupo que se dedique exclusivamente a elaborar e executar ações e atividades rotineiras para fixar cada vez mais um novo posicionamento por toda a companhia, assumindo o papel de comitê de clientes. 7. Medir e coletar feedbacks dos clientes para entender o que a empresa pode melhorar pela ótica do cliente. Para você ter cliente feliz, você tem que ter o público interno feliz, o colaborador feliz. Sem essa conta, a gente não consegue chegar no cliente feliz. Se você for observar bem, todas as empresas, né, que ganham prêmios por reconhecimento em relação ao cliente, quando você olha para dentro de casa, elas têm políticas bem amarradas para cuidar dos colaboradores. O primeiro passo para se certificar de que isso vai funcionar bem começa lá na contratação, né?
Eu costumo dizer que o cliente feliz, ele começa na hora que a gente pensa em contratar alguém para atender esse cliente. Então, qual o meu job description, por exemplo, né? Como eu atraio esses talentos? Que requisitos eu estou colocando nesse job description para que eu atraia as pessoas que vão deixar meu cliente feliz? Processo seletivo, esse candidato, ele tem uma boa experiência no processo seletivo, a gente cuida dele desde o momento que ele se candidata, né? Quantas e quantas histórias a gente escuta, né, de candidatos que ficam aguardando, né, horas ali para fazer uma entrevista, não tem retorno, não tem resposta do processo. Tudo isso começa a impactar lá na frente, né? A conta vem depois. Então, para eliminar esses pontos de fricção entre o colaborador e a empresa, uma recomendação é usar a metodologia de mapeamento da jornada do colaborador, para garantir que a experiência do colaborador seja adequada, de acordo com o que a gente gostaria, né? Se a gente quer que ele trata bem o cliente, que a gente considere esses pontos na hora de tratá-lo também. E aí uma forma de, após isso estar mapeado, né, sendo a cada ponto de contato, a cada evolução desse colaborador dentro da empresa, a gente tem isso mapeado e cuidando dele, né? Uma forma da gente depois dar manutenção e saber se ele está feliz é fazendo uma pesquisa, né, com os próprios colaboradores, o quanto eles estão felizes com a empresa. Existe um indicador que se chama eNPS, então tem o NPS, que é o Net Promoter Score, que é para cliente, e tem o eNPS, que é para o colaborador interno, para a gente saber se ele está feliz com a experiência que ele está vivendo dentro da companhia. Esse é um dos indicadores, né, que a gente usa para isso. Tem uma série de outros indicadores que também eu abordo no livro, mas o mais simples, por exemplo, é o one-to-one, né, conversar com o colaborador. Para quem tem uma equipe pequena fica mais fácil, para quem tem equipe gigante, né, quando a gente olha para grandes operações, aí não tem jeito, aí você tem que ir para uma pesquisa mesmo. Mas, sem dúvida alguma, olhar para esse processo é muito importante. Quero contar para vocês um case da Lojas Avenida. A Lojas Avenida é uma rede que tem no centro-oeste do Brasil, e o próprio CEO me contou que quando ele assumiu, ele começou a visitar as lojas e entender o que estava faltando nas lojas, né? Por que eles não estavam batendo metas e tudo mais. E aí, logo que ele começou a visitar, ele percebeu coisas simples que faltavam na loja. Um espaço para as pessoas, para os colaboradores descansarem, o cafezinho, o armário que estava com a porta quebrada. Então, ele começou a observar esses detalhes e pediu para o time dele começar a revisitar todos esses detalhes dentro das lojas pelas quais ele passava. E, Gustavo, você não vai acreditar. Cada loja que ele passava, que depois vinha o pessoal consertando, o NPS, ou seja, o indicador de recomendação do cliente, aumentava. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, claramente aí tá dito para nós que se a gente cuidar dos nossos colaboradores, eles vão cuidar melhor dos nossos clientes também. Um grande empreendedor sabe que para diferenciar o seu negócio, ele precisa de talentos humanos livres para inovar e ousar. Mas ele também sabe que nenhum empreendimento tem sucesso se as finanças não estiverem sob controle. Para uma gestão precisa do seu fluxo de caixa, nada melhor do que contar com um parceiro daqueles, o cartão Ourocard Empresarial Elo. Com ele, você tem acesso a até 40 dias sem juros para pagamentos das obrigações, parcelamento de contas em até 24 vezes, ao programa Ponto para sua empresa, que dá até 2,2 pontos por dólar gasto e tem até 100% de desconto progressivo na anuidade, dependendo dos gastos mensais. Além disso, você também tem acesso aos benefícios da Elo, como o portal Elo Negócios, acesso às salas VIPs, Wi-Fi, assistência empresarial, chip de viagem internacional, seguro de viagem e ainda tem diversas ofertas exclusivas de produtos e serviços para aproveitar. Depois disso tudo, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Ourocard Empresarial Elo. É mais negócio ter. Para saber mais, visite resumocast.com.br/Ourocard Empresarial Elo. Talvez
Talvez você se lembre do filme Um Dia de Fúria, no qual o personagem de Michael Douglas revida toda a raiva que sente de todos aqueles que sempre o ignoraram cotidianamente. Isso inclui atendimentos em lanchonetes. Por não ser atendido como gostaria, ele lança a mão de uma metralhadora. Apesar da ficção ser um exagero completo, o sentimento de raiva é o mesmo que atinge as pessoas que se sentem ignoradas por atendentes mesmo ao solicitar algo simples. Começa com um desconforto, mas depois de incontáveis tentativas infrutíferas de solução, a fúria chega a ser incontrolável. Segundo Paul Ekman, referência global no estudo das emoções humanas, os estados emocionais que constituem a raiva se iniciam com o incômodo, passam pela frustração e crescem até explodir na fúria. Então, se o problema do cliente for resolvido enquanto é apenas um incômodo, a chance de a sensação ruim ser estancada e de o cliente sentir alívio imediato é muito maior. Quando o esforço do cliente é muito alto, qualquer tentativa da marca em transmitir uma mensagem positiva através dos seus canais de marketing passa a ser irrelevante. Só que o inverso também é verdadeiro. Se o índice for baixo, o cliente não apenas continua comprando, como sempre recomenda a empresa, porque se precisar falar com ela, sabe que não terá dificuldade para ser ouvido. Uma dica é a dinâmica do cliente oculto dentro da companhia, de preferência com uma consultoria especializada que seja neutra no processo. Esse exercício vai revelar alguns dos pontos que precisam de atenção dentro do seu negócio. Para aprender mais sobre como remover fricções nas jornadas dos clientes, escute o episódio 4 da 3ª temporada do Resumo Cast sobre o livro Fricção, de Roger Dooley. Olha, a gente tem bastante histórias, né? E no livro Cliente Feliz dá Lucro a gente conta muitas histórias que a gente viu acontecendo dentro das empresas, né? Boas e ruins, porque com as ruins também a gente pode aprender. O primeiro passo para quem quer se dar bem ali com os clientes em canais digitais e evitar crise é você ter um atendimento muito eficiente, porque uma parte do que vai para as mídias sociais ou para fora da empresa, que a gente chama que vazou, né? É porque o atendimento deixou vazar. O cliente desligou sem a solução. E aí ele desliga sem a solução, ele não fica, né, sem a solução, ele vai procurar em outro lugar. Ele vaza para outro canal. Isso gera custo para a empresa, gera esforço para o cliente vai ficar infeliz e não vai ficar satisfeito com a companhia. Então, ter um atendimento básico bem feito é o primeiro passo para não respingar lá. Mesmo depois desse atendimento bem feito, vai ter casos que o cliente, no perfil dele, ou ele não concordou com a sua resposta, e ele vai fugir para outro canal. Vai para um Reclame Aqui, vai para uma mídia social. E aí, nesses canais é importante, como eu falei, ter um monitoramento, né, sistemático, inclusive com tabelas de priorização. Por exemplo, nos trabalhos que a gente faz de consultoria, a gente cria uma tabela de priorização por palavras-chave que o cliente usa na hora que ele está escrevendo. Então, por exemplo, se a gente monitora assim, Procon, Reclame Aqui, vou no juizado, vou entrar com ação, ou casos muito sensíveis em relação à marca. Então, por exemplo, é um restaurante e aí o cliente fala assim, encontrei cabelo, né? Cabelo, restaurante, não combina, é crítico. Então, isso vira protocolo vermelho, que nós chamamos. Aquilo é sistematizado dentro de um sistema para furar a fila, ser priorizado. Ele vira o telefone vermelho e é tratado com prioridade, porque aquele caso está prestes a virar uma crise. E aí ele é tratado rapidamente. E aí entra num terceiro estágio, que é como fazer esse atendimento do caso crítico, como você bem comentou, né? Existe uma metodologia para isso que mais é adequada para você acalmar o cliente que está irritado. Esses anos todos, né, lidando com reclamações, eu pude ver de tudo, né? A empresa que responde pedindo para entrar em contato com o saque, a empresa que responde padrão, a empresa que é acolhedora, né? E o resultado é imediato quando você trata o cliente de uma maneira mais acolhedora. Eu vi N empresas que eram não recomendadas no Reclame Aqui se tornarem RA1000 quando adotaram esse modelo. E qual é o modelo que a gente recomenda? Chegando um caso crítico, analisar o caso rapidamente, entender o que está acontecendo, quem é esse cliente, qual é o perfil dele. O Gustavo reclamou. Quem é o Gustavo?
O Gustavo tem um podcast. Olha, o Gustavo, ele tem uma voz na internet. Será que o Gustavo, se ele falar mal da minha marca, não pode ser um problema para mim? Então, tudo isso a gente analisa, né, o perfil do cliente antes de começar. E não é só por influência. O Gustavo pode não ser, né, de um podcast, mas ele pode ser um cliente que está prestes a ser internado para fazer uma cirurgia, uma situação sensível também, que precisa ser analisada. Então, isso a gente analisa, né, no perfil do cliente, e hoje existem ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Aí depois você faz um contato imediato com o cliente. O cliente que reclama, ele tá na ânsia de uma resposta rápida. Então, tem empresa que comete o erro de ir resolver ao invés de responder. E a minha recomendação é, você vai resolver, mas calma, dá uma resposta para o cliente imediata. Olha, Gustavo, sinto muito pelo que aconteceu, peço desculpas, mas eu já vi o seu caso, eu estou analisando, não tenho a resposta ainda, mas fica tranquilo que eu vou te responder o mais rápido possível. Então já dá uma paz, né, para o cliente, assim, ufa, né, alguém agora realmente vai resolver o meu problema. E aí, a partir desse voto de confiança, né, que você tem ali com o cliente, você parte para a tratativa. Aí vai para dentro, né, da empresa resolver o problema do cliente. E aí é resolver mesmo, né? Não é ficar jogando o cliente de um lugar para o outro, porque depois que ele reclama, é a última instância antes dele ir para uma esfera judicial ou para ir para um órgão público ou expor a marca, né, de uma maneira mais crítica. Então é resolver. E aí, por fim, volta para o cliente e posiciona, olha, como eu te prometi, ficou assim, assim, assado, resolvemos assim, fica bom para você dessa forma, tem algo mais, né, que você gostaria de acrescentar a essa tratativa que a gente não abordou aqui, né, fica super à vontade, porque às vezes o cliente, você dá a solução para ele, mas não dá espaço para ele falar, ele volta de novo para as mídias sociais, aí a empresa fala, pô, mas esse cliente ressuscitou de novo, não estava resolvido? Não estava, tinha coisa ainda engasgada que ele precisava falar, então tem que deixar o cliente falar tudo que ele precisa falar ainda. E aí, por fim, formaliza a resposta, seja por qual canal ele tem acionado. Para quem é esse livro? Olha, o livro, eu costumo falar que é para qualquer pessoa que não se conforma com o mau atendimento, né? Que não aceita robotização, que não aceita ser mal atendido, passar por uma má experiência. Mas para quem quer se aprofundar, né, no assunto, seja empreendedor, seja alguém que trabalha já na área de experiência do cliente, sucesso do cliente, né? E empreendedores de modo geral que olha para o negócio e percebe, puxa, eu posso diferenciar o meu negócio através do meu cliente? Tem oportunidades para poder trabalhar isso? Se tem, o livro é uma cartilha, né? Basicamente, do primeiro capítulo ao último capítulo, a gente trata por etapas todos os passos, né? Todos os pontos importantes que a empresa precisa olhar para prosperar através do cliente feliz. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Olha, essa pergunta é interessante porque, para mim, o livro ele foi um reencontro com a minha história, um reencontro com as origens, né? E durante o processo de construção de uma jornada, eu era executiva numa empresa, saí para empreender, a vida empreendedora, sendo mãe, mulher, casada, né, vivendo todos esses papéis ao mesmo tempo, né, e é difícil, né, porque às vezes alguns pratinhos caem, né? A mulher nunca quer deixar nenhum pratinho cair, mas às vezes alguns caem. E aí a gente se cobra muito, né, por isso. E aí quando eu fiz nesse processo de reencontro, né, com a minha história através da escrita do livro, eu pude perceber que tudo valeu a pena, né, que tudo se encaixa no final, tudo foi necessário para que essa mensagem pudesse chegar a mais pessoas. E como eu falei no início, o Cliente Feliz dá lucro é uma história da minha própria vida, né?
a minha construção de carreira, onde eu cheguei, tudo foi com muito cuidado e generosidade com as pessoas, né? Fazendo amigos por onde eu passei. Tenho portas abertas por todos os lugares que eu passei. E o mais bonito foi ver, no dia do lançamento do meu livro, o meu ex-chefe. Ele era o primeiro da fila para receber o livro autografado. Então, para você ver que a gente nunca pode, né, fechar as portas por onde a gente anda. Então, acho que é um processo realmente, Gustavo, de reencontro, de entendimento de jornada. É um processo, vou até mais a fundo falar para você, que é um processo de autoconhecimento. Frase de outdoor. A sua empresa é tão boa quanto o último atendimento prestado. Desafio para o ouvinte. E agora, um dos momentos mais esperados dos nossos episódios, o desafio para o ouvinte, para você colocar em prática as ideias que aprendeu com esse livro. Mas antes, um grande abraço para os nossos Tribers conselheiros que quiseram deixar o seu legado, o seu nome, aqui nesse episódio do Resumo Cast. Eles nos ajudam com a nossa jornada de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Eu estou falando de Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Tiago Santana Santos, Jonatas da Serra Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegaso, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber apoiador ou entrar para o melhor clube do livro do Brasil? Visite resumocast.com.br/apoia-se. Agora vamos ao desafio prático para diagnosticar a cultura da empresa que você trabalha ou a empresa que você está pensando em fundar ou já fundou. Responda as seguintes perguntas. Pergunta 1. O que a cultura da sua empresa diz sobre você? Pergunta 2. A cultura da sua empresa está fortemente ligada aos valores e à visão de quem a fundou? Pergunta 3. A cultura da sua empresa é focada no cliente? Pergunta 4. Qual o propósito da sua empresa? Pergunta 5. O processo de experiência do cliente é bem definido? E finalmente, responda a pergunta 6. Que história vão contar sobre a sua empresa daqui a 20 anos? Não se preocupe se essas perguntas geraram dúvidas e incômodos. Elas servem para provocar reflexões e desencadear ações. Olha, pessoal, primeiro agradecer pela oportunidade, né? Gustavo é um querido, temos amigos em comum. Eu também tenho um podcast que se chama Arroz com Feijão Cast, junto com 2 outros queridos amigos, que é o Gilmar Chagas e o Eric Costa, e nós falamos sobre o básico, né? O básico bem feito, aquilo que não pode faltar na cozinha do negócio. E a mensagem que eu deixo final, né, para os nossos ouvintes é: vale a pena a gente investir no cliente, vale a pena a gente se dedicar para gerar uma boa experiência aos nossos clientes, porque o cliente feliz, ele compra mais, ele recomenda mais, ele não cancela. Para quem quiser conhecer mais, né, sobre essa obra, tá recheada de histórias, é uma obra cheia de interação, tem frameworks que você pode baixar com QR Code e utilizar na sua empresa. Ao final, eu tive uma preocupação de fazer a minha cerejinha do bolo, né? O meu encantamento para o leitor. Então, eu fiz um checklist. Então, ao final dessa obra, o que eu tenho que fazer mesmo na minha empresa? Então, eu fiz um checklist do que não pode faltar na hora que você for estruturar, né, uma estratégia de experiência do cliente dentro da empresa. E não para além, né, do livro, nós temos uma empresa que é o Instituto Cliente Feliz, que atua exatamente na construção dessa estratégia para empresas que não conseguem fazer isso sozinhas, né, que precisa de ajuda de alguém, de um especialista de fora.
Então a gente atua com desde mapeamento de jornada de experiência do cliente, revisitação do processo de pós-venda, atendimento, experiência, etc. Colocando realmente a mão na massa para cuidar dessa jornada dentro das empresas. Para quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho, é só acessar o nosso site, institutoclientefeliz.com.br. E o livro está disponível nas principais livrarias. Então, na Amazon, Magalu, é um livro com prefácio, inclusive, da Luísa Helena Trajano, que para mim é referência nesse assunto também. Mulher, né, empreendedora. Então, está disponível também, inclusive, aí no Magalu. E aí, o Gustavo me perguntou, né? Você tá feliz de estar aqui, né, no podcast com a gente? Com certeza, eu sou ouvinte, fã do trabalho de vocês. Quando a gente começou a fazer o arroz com feijão, a gente foi se inspirar, né, no que vocês faziam para ter referências, e eu tenho certeza que vocês vêm fazendo uma transformação muito grande, olhando para esse formato, né, de aprendizado rápido. Então, parabéns pelo que vocês estão construindo. Uma honra estar aqui com vocês. E saio feliz. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.